O cheiro de ferrugem e maresia era o perfume constante da minha vida. Eu sou a engenheira de segurança Helena e por 2 anos a plataforma PX4, uma cidade de metal no meio do nada na Bacia de Santos, foi minha casa. A rotina era a única coisa que nos mantinha sãos. Turnos de 12 horas, o barulho constante das máquinas e a imensidão azul do oceano nos lembrando de quão pequenos éramos. Tudo mudou na terça-feira. A equipe de perfuração atingiu uma profundidade recorde e, com ela, algo que não estava nos mapas geológicos. Não era petróleo, era uma bolsa de gás. Um gás esverdeado, quase luminescente, que subiu pela tubulação e vazou no convés principal, antes que pudéssemos selar o poço. O alarme soou. O protocolo de contenção foi ativado, mas era tarde demais. O gás não era tóxico. Os sensores de qualidade do ar não acusaram nada. Depois de 1 hora de pânico, o capitão deu o sinal de tudo limpo. O gás mais pesado que o ar havia se dissipado na brisa do oceano. Foi o maior erro da história da PX4. O primeiro a quebrar foi o Big Dave, um operador de guindaste com o dobro do meu tamanho e um medo mortal de aranhas. Ele estava na sala de controle quando começou a gritar. Um grito agudo, infantil, que não combinava com o seu corpo enorme. Corremos até lá. Ele estava em cima da mesa, chutando o ar, os olhos arregalados de terror. "Tira elas de mim!" ele gritava. "Elas estão em todo lugar!" Nós não víamos nada. A sala estava vazia, exceto por nós. Tentamos acalmá-lo, mas ele nos empurrou, tropeçou para trás e caiu pela janela de vidro da sala de controle, despencando 15 metros até o convés de aço abaixo. Nós pensamos que ele teve um surto psicótico, estresse, isolamento. Mas então, a Maria, da cozinha, começou a gritar que as paredes estavam se fechando, e o Jonas, da perfuração, se trancou em sua cabine, dizendo que a água estava subindo, que ele ia se afogar. Eu entendi a verdade aterrorizante. O gás não era um veneno para o corpo, era um veneno para a mente. Ele não nos matava. Ele fazia nossos piores medos nos matarem. Ele lia nossa mente e projetava nossos pesadelos na realidade. Mas apenas nós podíamos ver os nossos próprios. Para o resto de nós, o Big Dave estava apenas gritando para uma sala vazia. O meu medo sempre foi mais complexo. Não tenho medo de aranhas ou do escuro. Meu medo é falhar, é não ser confiável. É a ideia de que as pessoas que dependem de mim se voltem contra mim por um erro meu. E foi assim que o gás me pegou. Eu estava tentando coordenar uma resposta, tentando manter a calma, quando o rádio do capitão chiou. Era a voz do meu supervisor, o Ricardo. "Helena, o que você fez? Os relatórios de pressão, você os falsificou. A perfuração nunca deveria ter continuado. A culpa é sua." Meu sangue gelou. "O quê? Ricardo, isso é loucura!" "Não minta, Helena." A voz dele respondeu fria. "Nós temos as provas. Você colocou toda a tripulação em risco." Eu olhei para os outros na sala. Eles me encaravam. O capitão, a médica, todos com a mesma expressão de acusação e desprezo. "Eu não fiz isso!" gritei, o pânico subindo pela minha garganta. "Nós sabemos que foi você", disse a médica, se aproximando. "Você sempre foi ambiciosa demais. Queria bater o recorde de profundidade a qualquer custo." Eles começaram a me cercar, as vozes se sobrepondo, me acusando, me culpando. Eu recuei, tropeçando, e corri para fora da sala, trancando a porta atrás de mim. Corri pelos corredores de metal da plataforma, as acusações deles ecoando na minha cabeça. Mas então, eu parei. Algo estava errado. O Ricardo, ele não estava na plataforma. Ele estava em terra firme, no escritório, no Rio de Janeiro. Não havia como ele estar no rádio. Era uma alucinação. O gás. Ele encontrou meu medo mais profundo e o materializou. Meus colegas não estavam me caçando. Minha própria mente estava.
Voltei para a sala de controle. A porta estava trancada por dentro. "Me deixem entrar!" gritei. A voz do capitão respondeu: "Fique longe, sabotadora. Nós não vamos deixar você destruir a plataforma." Eles eram reais. E agora, por causa da minha alucinação, eles realmente acreditavam que eu era a culpada. Meu medo havia se tornado a realidade deles. A plataforma se tornou um inferno pessoal para cada um de nós. Cada membro da tripulação estava preso em seu próprio pesadelo, lutando contra monstros que só eles podiam ver, enquanto, no mundo real, atacavam uns aos outros em um delírio de medo e paranoia. Eu sabia que havia apenas uma saída. Eu tinha que chegar à fonte, à cabeça do poço. Se eu pudesse reverter o fluxo, talvez pudesse sugar o gás de volta para as profundezas. Mas para chegar lá, eu teria que passar por eles, meus colegas, meus amigos. Cada um deles um prisioneiro de seu próprio terror, e para eles, eu era a ameaça. Eu me arrastei pelos dutos de ventilação, evitando os corredores. Ouvi os gritos, as lutas. Vi a Maria tentando nadar no chão de metal para escapar do afogamento que só ela via. Vi outros lutando contra inimigos invisíveis. Quando finalmente cheguei ao convés de perfuração, a cena era apocalíptica. O gás verde ainda vazava do poço, pairando sobre o chão, e no meio dele estava o capitão, armado com uma chave de grifo, os olhos arregalados, pronto para me atacar. Para ele, eu não era a Helena. Eu era a personificação da falha, da sabotagem. "Eu não vou deixar você afundar meu navio!" ele gritou. "Não há navio, capitão!" eu respondi, tentando manter a voz calma. "É o gás. Ele está nos fazendo ver coisas." Mas era inútil. Ele não estava mais me ouvindo. Ele estava ouvindo seu medo. E seu medo tinha o meu rosto. Ele correu em minha direção. Eu não tive escolha. Desviei e o empurrei em direção à nuvem de gás que emanava do poço. Ele caiu de joelhos, inalando profundamente. E por um segundo, a confusão em seu rosto se transformou em compreensão. E depois, em puro horror. Porque eu acho que naquele momento, ele não viu mais a mim como seu medo. Ele viu o dele. Eu não esperei para ver o que era. Corri para o painel de controle, minhas mãos tremendo, e iniciei o protocolo de reversão de fluxo. Um alarme ensurdecedor soou e um vácuo poderoso começou a sugar o ar e o gás de volta para o poço. Eu me segurei em um corrimão enquanto o vento me puxava. Lentamente, o gás verde começou a recuar, sendo engolido de volta pela terra. E enquanto ele desaparecia, o caos na plataforma diminuía. As pessoas paravam de gritar, olhavam para suas mãos, para os seus arredores, como se acordassem de um pesadelo. Mas eu sabia que não tinha acabado, porque quando o último resquício de gás foi sugado, eu continuei a ver. Eu vi o capitão se levantando, eu vi a médica correndo para me ajudar, mas suas vozes ainda estavam cheias de acusação. E seus olhos ainda me culpavam. O gás se foi, mas o meu medo se tornou real. Eu salvei a todos, mas no processo me tornei um monstro que eu mais temia ser, o inimigo, a sabotadora, e neste inferno de metal, cercado por aqueles que salvei, eu estou completamente e para sempre sozinha.